Olá, amados do Senhor, que a paz do Todo-Poderoso esteja em sua casa, em sua vida, família e parentela, em nome de Jesus. Nós vamos, neste dia, pedir que as bênçãos do Senhor, vindas diretamente do trono de Deus, possam chegar em nossas casas, em nossas vidas e nos trazer a riqueza espiritual que encontramos em Cristo Jesus. Mediante a isso, aprendemos também da importância do conhecimento bíblico e nós vamos meditar em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Eu vou ler apenas 5 ou 6 versículos para que possamos entender o que é citado nesse primeiro capítulo. Vamos ler alguns versículos de Êxodo 1. Começamos pelo 7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Vamos para o 9. E disse o Faraó ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Vamos para o 15. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E disse o rei: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos. 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras ao Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e muito se fortaleceu. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém, amados? Esse aqui é o versículo 21 e vai até o 22. Amados, após as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, após aquela geração ter passado, os seus descendentes em muito frutificavam e aumentavam, como diz Êxodo 1:7. Só que eles eram escravos no Egito, eles eram trabalhadores no Egito, eles estavam em terra estranha. Como você vê no versículo 9, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Assim dizia o Faraó. E ele dá uma ordem para as parteiras, Sifrá e Puá, e pede que quando as crianças nascessem, se fossem homem, que matasse, que fosse mulher, deixasse viver. Porém, as parteiras, Sifrá e Puá, não fizeram desta maneira e disseram para o Faraó, quando foram perguntadas por que não estavam matando os meninos. E as parteiras diziam: as hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas.
E Sifra e Puá diz para o rei, para o faraó, que o motivo era que a mulher hebreia era mais vigorosa. Essa colocação de Sifra e Puá, em que não temeu o faraó, não temeu o Deus Sol, não temeu o Deus Ra, que assim era considerado o faraó, né? Pela sua imponência, pelo seu poderio, ele vinha com aquela sua vestimenta toda em ouro. Para os egípcios, ele era considerado um deus. Ele era considerado o Deus Sol. Só que as mulheres preferiram temer o Deus invisível. Sifra e Puá optaram em temer o Deus de Israel. Elas optaram em temer o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, se você estiver enfrentando alguém que você acha que é extremamente poderoso, mesmo que ele venha te constranger, se ele colocar em xeque os valores bíblicos, os conceitos do Deus invisível, faça como essas duas parteiras, que a sua opção seja ao Deus invisível, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não se intimide, não fique intimidado, melhor dizendo, né, com a força que esse mundo tenta transparecer, uma força que é fraca, uma força que nada pode fazer perante o nosso Deus. Portanto, essas mulheres, ao preservar a vida dos meninos, elas recebem uma bênção poderosa, que você encontra no versículo 21, e diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Ou seja, o Senhor lhe deu muitas bênçãos, e a Bíblia traz apenas uma palavra: lhes constituiu família. Em outras Bíblias está dizendo casa. Deus lhes deu casa, família, vida, parentela, lhes cercou de bênçãos, que aqui é resumida com a palavra família. Amém, amados? Não tema os deuses deste mundo, tema o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e finalmente, ao terceiro dia, vencer a morte. Amém, amados? Receba a tua bênção nesse dia, a vitória é nossa pelo sangue precioso de Jesus, e vamos orar, porque o Senhor vai nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para cumprimento das suas promessas em nós. Cura-nos, Senhor Deus, nesse dia, tira todo o mal-estar, toda preocupação, todo transtorno, toda jugo mental, toda algema, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós lhe pedimos também, Senhor, que o Senhor determine bênçãos em nossas famílias, assim como fizeste lá no livro de Êxodo com Sifra e Puá. Isso, Senhor, é um fato que ocorreu há quase 4.000 anos atrás. Estamos trazendo à memória, Senhor, sabendo que Tu és um Deus justo. Nós não tememos outros deuses, nós tememos única e exclusivamente a Ti. E Tu nos ensinaste, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Portanto, Senhor Deus, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus, amém, amém, e todos digam amém. E que o Senhor possa nos abençoar, que as bênçãos do Senhor estejam na sua casa, vida, família e parentela. Lembre-se o que diz o Novo Testamento: o que ganha almas sábio é. Temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Faça como a Bíblia nos orienta, compartilhe
esta oração, compartilhe essa leitura bíblica com seus amigos, com seus vizinhos, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de libertação. Leve o reino de Deus, porque já é chegado entre nós o reino de Deus. Amém, amados? Pai seja com todos e que a paz do Todo-Poderoso possa guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.